O tempo vai passando e nada acontece. Isto é, de melhoria da situação que vive o Brasil, não se nota recuperação econômica. Ao contrário, a arrecadação federal cai pelo quarto mês consecutivo, a taxa básica de juros segue nas alturas e sem tendência de redução, o dólar em disparada, e se quiser baixá-lo, o governo vai ter de partir para a compra, o que reduzirá nossas reservas. A inflação segue incontida, as empresas diminuindo a produtividade, o desemprego se disseminando, segundo dados do Ministério do Trabalho, bem recentes, de janeiro a junho, 345.417 trabalhadores perderam o emprego. Maioria nas indústrias, com os empresários percebendo que a situação não é transitória. Vai longe. A perspectiva da economia, portanto, são desanimadoras, com cruel repercussão no poder de compra das famílias, principalmente entre os consumidores mais pobres. Aliás, gerando aqui uma contradição que convém relembrar. Se o presidente Lula, lá atrás, liderou o combate à fome, a sua imprevidência com as reformas e falta de políticas estruturantes estão aí produzindo esses resultados bem à vista, tenebrosos, resultados que sua sucessora recebeu e que não soube combater. Faltou a Lula propor uma política macroeconômica ao país. E hoje, como um dos tantos resultados nefastos, o governo vem pagando, só em juros da dívida pública, 225 bilhões de reais. 225 bilhões de reais só nos primeiros meses deste ano. E a tendência é a conta de juros seguir cada vez pior. Nesse particular, escreveu bem na Folha ontem o professor de economia da USP, Simão Silber. A Bolsa Agiota é maior que a Bolsa Família. Lula, portanto, tem responsabilidades por esse descalabro em que vivemos. Mais do que isso, se Lula, que se tornou um mito na política nacional, hoje se vê não só desacreditado, mas acusado como responsável pelo desmoronamento ético que o Brasil vive. Ao não coibir, primeiro, o escândalo do mensalão e depois se tornar conivente e autor de perniciosas indicações a cargos importantes da gestão pública do país, escolhendo poderosos assessores que tanto mal fizeram ao Brasil, a começar por José Dirceu, seu braço direito nos ministérios e hoje atrás das grades, por tudo o que se sabe e pelo que fez. E a colocação nos postos chaves na Petrobras, de figuras destacadas, hoje nos inquéritos policiais e nos processos criminais. A equipe de Lula, Nestor Severó, Pedro Barusco, Renato Duque, Jorge Zelada, Júlio Camargo, Fernando Baiano, Léo Pinheiro, Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa e outros, formadores da grande organização criminosa que vinha desviando bilhões da Petrobras e outras estatais do Brasil. Este é o problema ético, senhores senadores, que se junta indissociavelmente às crises política e econômica do Brasil. Mas ainda bem que este valor, o valor ético, está sendo recuperado pela digna, destemida, patriótica atividade da Justiça Federal de Curitiba, sob a liderança do já chamado herói brasileiro Sérgio Moro, na mesma linha do Procurador-Geral Rodrigo Janot, que na semana que vem haveremos de estar aqui referendando sua continuação no cargo. Senador Lazier. Pois não? Se possível, gostaria de uma parte. Pois não. Senador Lazier,
enfim, respeito, claro, o seu ponto de vista, embora me dê também o direito, e sei que Vossa Excelência está fazendo, tanto é que está me concedendo a parte, de discordar profundamente, né, das considerações que Vossa Excelência faz aqui a respeito do ex-presidente Lula, né. Eu até entendo, senador Lazier, os ataques que o presidente Lula vem sofrendo, estimulados, né, por setores da oposição conservadora desse país. Eu até entendo, né, que esses ataques, né, têm sido inflados, repito, por setores da oposição conservadora desse país, porque morrem de medo. Na verdade, o desespero deles aumenta cada vez mais quando pensam na possibilidade concreta e que é real do presidente Lula, como todo e qualquer cidadão brasileiro, no gozo dos seus direitos legítimos, se candidatar novamente em 2018. Por isso, inclusive, que ele passa a ser agora o alvo central, né, dos que sonham, dos que flertam com o golpismo, de repente querendo rasgar até a própria Constituição. Segundo, senador, eu quero aqui lembrar que, até o presente momento, não existe nada, absolutamente nada, que incrimine diretamente o ex-presidente Lula, assim como a presidente da República em exercício. Então, volto mais uma vez aqui a enfatizar. Até o presente momento, não existe nada que incrimine diretamente o ex-presidente Lula, do ponto de vista de qualquer crime por improbidade administrativa, etc., etc. Nem existe, nem existirá. Por fim, senador, me permita aqui, né, dizer, né, do orgulho que nós, do Partido dos Trabalhadores, temos por este homem ter tido a oportunidade de governar esse país durante 8 anos. Por tudo que ele fez, principalmente no campo da inclusão social, né? O Bolsa Família, que de repente alguém chama Bolsa Agiota, não é Bolsa Agiota, não. Bolsa Família é um direito social, que ele teve a coragem, exatamente de lá ao chegar, dar ao Bolsa Família o tratamento que deveria ser dado, enquanto uma política, enquanto um direito de cidadania do nosso povo. Eu poderia aqui, e claro que não tenho tempo para isso, falar para o senhor do orgulho, da alegria que a gente tem por tudo que ele, que não teve direito de maneira nenhuma de fazer uma universidade, por tudo que ele fez em prol da educação desse país. Mas deixa apenas um dado. Né? Enquanto os que governaram a gente antes, né, de repente fecharam universidades, ou praticamente não fizeram escolas técnicas, Lula, em 8 anos, né, fez mais escolas técnicas do que as escolas técnicas feitas nesse país durante exatamente 100 anos. Então, sem dúvida nenhuma, foi um presidente que teve muita sensibilidade, talvez até pela sua história, pela sua trajetória, teve uma sensibilidade, né, extraordinária do ponto de vista de apostar e de investir na expansão e fortalecimento da educação do nosso país. Então, quero aqui, me permita, né, fazer aqui esse registro, né, do orgulho que a gente tem, né, desse homem ter tido a oportunidade de governar esse país e por tudo que ele fez em prol, né, da melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Povo brasileiro que não o esqueceu, e eu não tenho nenhuma dúvida, não o esquecerá jamais. Eu agradeço o seu à parte, senadora Fátima, uma senadora que nós aprendemos a admirar, respeitar, pessoa educada e uma destacada senadora desta casa. Agora, concordo com a senadora que não há nenhum crime apurado até agora contra o ex-presidente Lula. O crime do presidente Lula foi associar-se a ladravazes, a rechear as repartições públicas do governo de pessoas desonestas, e há pouco fiz questão de mencionar os nomes, que levaram a Petrobras ao caos, que estão determinando CPIs na Eletrobras, na Caixa Econômica, nos fundos de pensão, no BNDES,
Isso tudo é herança de Lula. Uma coisa é ter feito o Bolsa Família, outra coisa é estar sempre acompanhado, perdoe a palavra, de maus elementos. Seu amigo principal, seu amigo íntimo, presidente da Odebrecht, que hoje está na cadeia. Esse é o problema de Lula, que nós verberamos aqui e vamos verberar o tempo todo, um dos responsáveis pelo caos que o país está vivendo. Mas eu estava aqui exaltando a Justiça Federal de Curitiba, a presença de Sérgio Moro nos trabalhos que vem desenvolvendo, o procurador Rodrigo Janot, que na semana que vem haveremos de referendar aqui para continuar no cargo, os seus companheiros da Procuradoria da República, entre os quais eu faço questão de destacar um gaúcho, figura de primeira linha na força-tarefa, que é o procurador da República do Rio Grande do Sul, Douglas Fischer. Esta aguda crise que nós estamos vivendo está repleta de pontos negativos, mas ao menos faz despontar a isolada atuação positiva de instituições como a Justiça Federal de Curitiba, do Procurador da República e da Polícia Federal. São, por isso, instituições que alimentam as nossas esperanças de varredura da corrupção herdada dos últimos governos da República. Nós, por outro lado, estamos vendo aí que a Presidente da República não age e nem reage. A máquina pública segue hipertrofiada, não reduz os milhares de cargos comissionados, nem reduz ministérios, nem reforma ministérios, de tal modo a ter pessoas mais competentes, que correspondam mais às necessidades do Brasil. Atitudes que dariam sinais positivos à nação. Ao contrário, há aí um sinal constrangedor, como aquele que os jornais noticiam hoje, na recente viagem aos Estados Unidos, em que a presidente alugou 25 carros de luxo para a comitiva e, pior, não pagou a locadora, que precisou trazer a sua queixa a público para só assim receber o que lhe era devido. Muito menos a senhora presidente considera o pedido da OAB Federal, com toda a força de sua representatividade, que está pedindo que a presidente reconheça o engodo a que levou o eleitorado brasileiro com promessas não cumpridas e com a transmissão ilusória de um Brasil próspero que só existiu no marketing mentiroso e na propaganda enganadora da campanha pela televisão, uma traição ao povo. Nós, de um grupo de senadores independentes desta casa, daquela ala que é contra o pior melhor e, ao mesmo tempo, não desista ao desgoverno que aí está, fizemos chegar à presidente da República na semana passada um conjunto de 7 pedidos, visando meramente a governabilidade, o compromisso com o Brasil, porque o Brasil não pode continuar entregue à inoperância, à estagnação e ao agravamento da crise. Apresentamos, então, sugestões à Sua Excelência. Como exemplos, manifestar publicamente que houve equívoco na condição da economia, foi conduzida mal essa economia que nós aí vemos. Ir ao Congresso, ouvir ao Congresso falar da grave crise e dizer o que está fazendo para mudar, se é que está fazendo alguma coisa, sem artificialidade do marketing político. Assumir que, nesse momento, seu partido é o Brasil e não o PT, ou o PMDB, ou o PSDB, ou o PCdoB. Igualmente, convidar o PT a ter um choque de modéstia e bom senso, saindo da negação da realidade que aí está. Evitar a agressividade verbal que temos visto de parte de parlamentares situacionistas. Tomar medidas de austeridade, como reduzir o número de ministérios, recompô-los com mais respeitabilidade e competência, mais do que a indicações partidárias. Tentar um governo que unifique o país, como fez, por exemplo, Itamar Franco, quando assumiu o lugar de Collor, com a retomada da capacidade de gestão. Apoiar enfaticamente as investigações conduzidas pelo Ministério Público Federal
e pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. Convidar lideranças independentes da oposição, aos movimentos sociais, empresários, entidades representativas, para propor uma agenda Brasil de verdade. Ouvir as vozes que tomam conta das ruas, refletindo um desejo de limpeza na política, o que é aspirado há tanto tempo e não acontece. Uma limpeza nas instituições, com perspectiva de correção de rumo. Enfim, senhores e senhoras senadoras, senadora Cir Gárgaras, as esperanças vêm minguando. Gárgaras, é Gurgas. As esperanças vêm minguando. Porque o tempo passa e as medidas confiáveis de mudança não são adotadas. E nós do Senado, representantes de nossos estados, cobramos celeridade, cobramos medidas urgentes, concretas, porque a piora da crise, a cada dia, abala todos nós indistintamente. Vivemos atualmente meramente de guerra verbal, de tudo que é lado, cobranças nas ruas, mas nada de ações que venham denotar a recuperação do Brasil. Obrigado, senhor presidente.